Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos chegando. Estamos aguardando aqui vocês, claro, que tem interesse nesse assunto, que é a homeopatia como especialidade médica, que é inclusive adotada pelo Sistema Único de Saúde no Brasil e que é ainda pouco difundida para o povo, né? E nós, então, da Associação Cultural Mata Branca, lá de Brejo do Cruz é a cidade, a minha cidade natal, nasci na roça, no município de Brejo do Cruz, na Paraíba. Então, nós, da Associação Cultural Mata Branca, resolvemos fazer umas conversas sobre esses assuntos, né? Que às vezes fica tão restrito a um determinado nicho de pessoas e que seria tão importante a população ter acesso, saber que tem a homeopatia. Está aqui também Paulo Darwish, médico homeopata, foi com ele que a gente fez a primeira roda de conversa aqui no Facebook, pelo Espaço Mata Branca. Dr. Paulo Darwish, me permita chamar Paulo Darwish, meu amigo querido e médico que me cuida. Obrigada por estar aqui. É ele que é na verdade, o responsável, né? O inspirador desses bate-papos aqui, porque é através dele que eu conheço a doutora Kátia e o doutor Walter, esse trio que tem feito esse trabalho incrível aqui em São Paulo e que traz pra gente as novidades. Eu estou vendo aqui José Adriano, Daiana Targino, que é do Espaço Mata Branca, já chegou. Patrícia Messina também já está aqui. Mônica Mendonça. Janete Flores. Obrigada, Janete, pela sua presença. E estamos chegando. Está todo mundo chegando agora. Que a gente atrasou um pouquinho por uma questão técnica aqui. Fizemos um teste. Maravilha. José Adriano está dizendo, eu sou de Santa Cruz, na Paraíba. Beleza. Cícera Vieira está chegando aqui também. Boa noite. Estamos aguardando vocês. E na sequência, o nosso convidado. Eu vou ficar conversando um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui quais são. Se tem perguntas já. Querida, a casa é sua. Grande honra estar por aqui com vocês, diz o Dr. Paulo Darwish. Obrigada. Que também é colega de música, violeiro. Maria Elisete Magalhães também está aqui. Joana Dark Forte, boa noite, todo mundo. É isso. Vamos esquentando os tambores. Olha, a gente não tem pressa, né? Esse Facebook é bom porque ele não fica derrubando a gente que nem lá o Instagram, né? Que é 1 horinha. Aqui dá, a gente fica 10 horas e tá tudo certo. Acompanhando daqui da ilha de Boipeba, Bahia. Quem tá dizendo é Cícera Vieira. Que beleza. Bosco Rangel tá chegando aqui também. Então, a Associação Cultural Mata Branca de Brejo do Cruz, na Paraíba, convida live sobre as bases da homeopatia e a sua aplicação no tratamento, principalmente na prevenção, mas também no tratamento
né, das doenças causadas pelo coronavírus, né, essa coisa que deu um susto no mundo e que está nos fazendo rever tanta coisa. Maria Elisete está em Alfenas, Minas Gerais. É sensacional, né, gente? De um lado tem perdas, mas também os ganhos são incríveis. Lídia Regina está chegando. Aqui do lado, estou aqui também vendo. Estamos aguardando vocês, claro, e o nosso convidado. Esse vídeo vai ficar tanto aqui no meu perfil do Facebook, quanto no YouTube do Espaço Mata Branca, e também a gente sobe depois para o Facebook do Espaço Mata Branca. O Espaço Mata Branca é um lugar muito legal lá em Brejo do Cruz, que as crianças adoram, porque tem muita contação de história, né? Tem muita brincadeira, tem leitura. É um espaço que nós nos juntamos para criar, porque lá não havia. Brejo do Cruz tem 12 mil habitantes, 12.500 por aí, cidade pequenininha. Mas é uma cidade muito legal, né? As crianças de lá são muito legais, elas fazem programa de rádio. Agora elas estão criando muita coisa em casa. Então a gente tem essa preocupação de poder levar uma discussão clara, né? Honesta, sem interesses escusos, mas com a melhor das intenções, que é esclarecer, que é discutir as coisas que realmente precisam ser discutidas, né? Porque a gente sabe que o conhecimento sempre foi negado ao povo, né? É muito curioso porque quem manda esconde o conhecimento, né? Esconde porque conhecimento liberta, conhecimento, né, muda as coisas. Paulo de Lins também está chegando, Regina Azevedo. Estamos só aguardando o Dr. Walter entrar. Ah, sim, uma canção do Chico que se chama Brejo da Cruz. Todo mundo me pergunta, José Adriano, mas eu não sei se foi feita para lá. Mas eu tenho a intenção de gravar essa música. Tem um amigo meu que é Zé Milton, um grande produtor do Rio de Janeiro, das antigas. Ele ficou de fazer um arranjo para a gente gravar, para eu gravar essa música. Um dia eu vou gravá-la. Walter, cadê você? Se apresente quando você chegar. Se ele por acaso é Walter Suaim Canoas. Se alguém ver, se ele passar aqui e eu não ver. Hoje a internet está meio ruim. As pessoas têm dito, né? Deixa eu ver se eu consigo acessá-lo aqui. Walter, se você chegou, dê um oi. José Milton, né? Um grande produtor, um amigo querido. A gente pensou em gravar Brejo da Cruz, justamente. Maria Elisete está dizendo... ela é uma cliente e admiradora do Dr. Walter Suaim Canoas. Espero que eu esteja dizendo corretamente o nome do Walter. Acho que ele chegou. Ele chegou. Nosso convidado. Estamos entrando, ele está entrando na sala. Boa noite, Walter. Obrigada por você nos dar a honra, né, de tê-lo, né, conversando com a gente aqui.
Estamos aqui, a gente conseguiu testar e deu tudo certo no teste. Ele está aqui entramos com os celulares tudo na horizontal, como manda o figurino. Estamos aqui. Walter, vamos. Tá do mesmo jeito aquela hora. Vamos lá, vamos de novo. Até. Porque deu certo, a gente testou e foi tudo lindo. Ai, ai, ai. Já estou inventando um monte de conversa aqui. Vou já cantar enquanto ele entra. Tá assim, adicionando. A gente escolhe o Facebook como rede social porque ele tem um alcance maior, né? Ele chega lá em Brejo do Cruz, lá em Manaus, em tudo que é canto. A gente está tentando aqui, tá? Tem uma resposta do convidado. Mas eu tô. Ai, ai, ai. Tá dizendo que não tem resposta. Eu vou agora. Vou agora tentar eu chamá-lo. Peraí. Ai, ai, ai. Ainda estamos aqui na luta. Walter, eu não estou conseguindo te chamar, então vou pedir que de repente você sai e entra de novo. Isso. Você sai da minha página, da minha live e entra novamente. Vamos ver se agora vai. Vão torcendo. Boas vibrações para dar certo. Walter, se você estiver me ouvindo, de repente você sai, ou eu saio e, enfim, mas eu acho que talvez o convidado, porque aqui parece que está indo, né? Que coisa mais engraçada. Já não sei nem o que falar mais aqui. Ai, ai. É. Eu peço a vocês um pouco de paciência, né? Que a gente está tentando. Walter, vou te adicionar, tá? Tem um detalhe, Walter, que você tem que entrar com ele já na horizontal, ativar aquela função. Aqui no Facebook ele é horizontal. Ativa aquela função
paisagem ou rotação automática, né, do celular. O Paulo Daruís está dizendo, você sai e atualiza a página e volta. De repente eu preciso fazer isso também, né? Tá, eu vou sair também, gente, e vou voltar, tá? Tá bem? Pra gente... Bom, se bem que ele saiu, então vamos ver se ele volta, se não, aí eu vou reiniciar. Esse negócio de internet, quando funciona, é bom, viu? Ele chegou. Ele pediu para entrar e eu vou aprovar. Ai, ai, ai. Socorro! Chegou! Boa noite. Boa noite a Boa todos que estão noite. esperando aí. É, tem coisa que é isso, a gente não domina tudo mesmo, não tem controle de tudo, não é, doutor Walter? Exatamente, já começamos aprendendo. Nós não Começamos controlamos a... nada. É verdade, isso é um grande aprendizado mesmo. Meu querido, olha, eu já falei muito aqui, fiquei aqui conversando com a turma enquanto a gente acertava, porque, na verdade, essa turma quer ouvi-lo, né? A Associação Cultural Mata Branca, ela é lá da Paraíba, onde tem o Espaço Mata Branca, que é um espaço mantido, né, por um grupo de pessoas que se organizou para criar ali um espaço de arte, principalmente para as crianças que não havia, e a gente criou, fica no bairro dos Estados, é uma cidade de 12.500 habitantes por aí. Eu só te digo uma coisa, se de repente no Brasil alguém resolvesse, né, fazer um cálculo assim, né, de Covid hoje no Brasil morreram pelo menos entre 8 e 9 cidades de Brejo do Cruz. Equivaleria a alguém chegar lá e matar todo mundo, e mais 8 cidades e matar todo mundo. É mais ou menos o quadro que a gente tem no Brasil hoje, infelizmente. Eu queria que você se apresentasse e aí a gente, né, poderia, na sequência, Walter, falar um pouco das bases da homeopatia. Porque quando a gente fala de homeopatia, há uma distância entre o que a gente diz e o que chega nas pessoas, porque ainda não é um assunto, não é um conhecimento que chega à população. Vamos começar por aí? Fique à Sim. vontade, a casa é sua. Obrigado, Socorro. Então, vou aproveitar esse tempo, né? A gente já vinha conversando sobre essa história do conhecimento, de passarmos boas informações, né? No momento onde a gente não só vive esse período tão negro de fake news e negacionismo e um ambiente contra a ciência, né? Então, a gente fazer uma fala um pouco do que seria a homeopatia, para que ela serve e como a gente pode estar usando ou pensando nela nesse momento aqui tão grave da pandemia, né? Tanto a nível mundial quanto aqui no Brasil. Aqui, infelizmente, nós estamos nos destacando negativamente no mundo, né? E o nosso país aí vai passar um vexame muito grande e muito sofrimento já está acontecendo para o nosso povo, né? Então, o que a gente puder transmitir de informações para que a gente possa ter um cenário um pouco melhor, ou que as pessoas que querem debater e estudar e entender tenham informações mais dignas, né? Nós vamos fazer, né? Eu agradeço aqui também o Paulo, né? De quem você é paciente, que faz parte comigo e com a Kátia aqui da fundação da Escola de Homeopatia de São Paulo, e a gente vem fazendo trabalhos aí com o tratamento da Covid, né, com homeopatia,
E a gente sabe o quanto é importante a gente ter bases das coisas, a gente saber como funcionam as coisas, né? Então, antigamente, as pessoas tinham um conhecimento maior do que a homeopatia. A avó ou a tia tinha aquele livrão do Nilo Cairo, que era para quem morava no rincão do Brasil poder se tratar com homeopatia. Então a pessoa construiu uma boutique homeopática e para tudo ela medicava. E nós tivemos aqui no Brasil vários homeopatistas, né, que é como a gente chama quem não é médico, mas pratica, né, porque está aí num lugar, por exemplo, que não tem médico, ou que a medicina não vai alcançar, a homeopatia não vai chegar, então ela tem o direito de usar também, né? Um deles que eu vou destacar é o escritor brasileiro, oh meu Deus, está me fugindo o nome dele, Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele tratou muita gente na gripe espanhola. E ele recebeu até medalha de tanta gente que ele tratou na gripe espanhola. E ele teve a infelicidade de perder um filho na gripe espanhola, mas ele, se eu não me engano, tinham 4 filhos e ele conseguiu salvar não só o restante da família, como muita gente da comunidade, né? E por aí vai outros homeopatistas que a gente podia seguir citando, que foram utilizando a homeopatia até sem muito contato com os médicos, né? E hoje nós temos isso organizado, médicos formados. A homeopatia é uma política nacional no SUS, chama PICS, que é Política de Práticas Integrativas e Complementares. Então, isso aí é direito do brasileiro. O brasileiro tem direito a pedir o tratamento homeopático e, inclusive, o medicamento homeopático. Também isso é um direito do brasileiro. Então, como a gente sabe muito pouco dos nossos direitos, né? Então é interessante também a gente poder colaborar um pouco com essa difusão, né? E então estou muito contente de estar aqui. Espero que a gente possa também interagir com perguntas, né? E dizer que a homeopatia ela surge muito toda a teoria dela, vamos dizer, o que sustenta ela como um edifício de coisas de observação da natureza. Então, quem primeiro formulou isso, né, como uma estrutura já filosófica e também experimentou, criou as bases e lançou toda a estrutura da homeopatia, foi um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. E o Hahnemann, ele era um combatente muito grande da medicina e procurava aperfeiçoar os métodos, né? Então diz a história que ele já um médico formado na Alemanha, já tinha uns 32 anos de idade, né? Um grande amigo dele fica doente e ele faz tudo que tem ao alcance dele. E na época a medicina era muito mais agressiva e com bases muito menos estudadas do que hoje. E ele acaba matando esse amigo, usando sangrias, usando substâncias causticantes, tal, que foram debilitando esse amigo dele. Então, ele para de exercer a medicina geral e fala: só vou voltar quando eu descobrir um método que realmente cure as pessoas. E ele fica vivendo de fazer traduções, porque ele era muito culto, ele falava cerca de 20 línguas, ele tinha esse dom para língua e ele começa a usar isso como tradução, né? E então conta os relatos, né, que ele traduzia os livros de medicina, ele ficou encarregado disso por um nobre da época, né, de pegar a biblioteca e traduzir. E de noite, para ajudar a mulher, ele passava roupa e lavava a roupa da casa. Ele teve muitos filhos também. Então ele tinha esse valor de trabalho, de integração muito grande com a vida, né?
E lá pelas traduções dele, traduzindo um livro de farmacologia, que na época chamava Matéria Médica, ele encontrou lá um remédio que hoje em dia anda sendo muito falado, que é o quinino. O quinino é da onde vem a bendita da cloroquina, que na verdade é para tratar malária e outras questões, mas que na época não tinha esse sal cloroquina. Era direto da planta, que é a casca de uma árvore, que tem aqui na floresta amazônica, principalmente no Peru. Então, eles pegavam essa casca de árvore, faziam um pó, que é esse pó branco, e que era usado para tratar febre. E o pessoal sabia que era bom para tratar a malária, porque a malária é uma febre intermitente que surge a cada 3 dias. Né? Então, o quinino tratava as febres. E eles vê escrito lá que devia ser bom quinino porque ele era branco e amargo, por isso que ele tratava febre. Ele falou, ó, não, isso é impossível, porque tem outras coisas que são brancas e não curam febre, e tem outras substâncias amargas que não curam febre. Então ele resolveu fazer uma coisa que está na base da homeopatia: experimentar nele mesmo. Não fazer experiência em quem está doente. Não experimentar o remédio. Ele experimentou nele mesmo para ver que poder tinha aquele medicamento. E qual foi a surpresa dele? Que depois de 3 dias ele estava com febre. E a febre melhorava e depois de 3 dias voltava de novo. Ele, como era muito estudioso, ele falou, nossa, aí está um princípio médico, que é um princípio que a gente já encontra lá no pai da medicina, que é o grego, Hipócrates. Aquele que o médico faz o juramento. O Hipócrates já dizia que uma das leis era os semelhantes que se curem pelos semelhantes. Então ele falou, tá aí a lei do Hipócrates. O que causa febre, cura a febre. Então ele começa assim a estudar as substâncias de um outro ponto de vista, que é uma palavra bonita que hoje se usa por aí, que é paradigma. Então ele começou a olhar por um outro paradigma científico. Ou seja, ele foi criando, através dessa observação, uma outra metodologia de estudar os medicamentos. Através da experimentação no homem são, na pessoa sã. Por que não na pessoa doente? Porque a pessoa doente tem a sua reação alterada. Então todo mundo sabe que, por exemplo, no quarto de doente não se mantém flor. Então você vai no hospital, numa maternidade, num lugar onde tem pessoas que estão se recuperando, as flores ficam do lado de fora. Por que acontece isso? Porque normalmente o cheiro das flores é muito gostoso, mas para quem está doente, o cheiro das flores causa enjoo, causa tontura, mal-estar, porque ele está sensível. Por isso que você não usa experimentar medicamento em quem está doente. Você experimenta o medicamento na pessoa que está saudável. Então ele começou um método, o Hahnemann, sozinho. Ele experimentava nele, e como ele tinha muitos filhos, né, experimentava na família também. Ele foi observando. Para aí é bom ter bastante filho, porque a gente pode experimentar, é muito divertido. Né? E deixa os bichinhos em paz. Deixa. E ele foi descobrindo, inclusive, que quando você faz a experimentação, a pessoa que reage frente à experimentação estimula a sua força vital e fica mais forte. Por isso que ele experimentava na família. Só que ele percebeu o seguinte, pô, essa cloroquina não é um venenão tremendo? Todo mundo que toma? Então, como é que ele fez para isso não acontecer? Ele foi diluindo. Ele foi diluindo para dar doses cada vez menores, para observar qual a dose menor que tem efeito sobre o paciente. Só que todo mundo sabe, ele era um grande químico, eles também sabiam, que se a gente só for diluindo, 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 a gente vai chegar em nada. Então, o que ele observa?
Isso ele observou da natureza. A gente acha que é assim porque não tem um relato formal, né? Mas que a agitação é um método que ativa as substâncias. Como é que a gente sabe isso? Por exemplo, quem cuida de vinho. Quem cuida de vinho tem uma pessoa que só fica lá dentro da cave do vinho, girando as garrafinhas. Porque se não dá essa agitação na garrafa, aquilo vai para o vinagre, estraga. Então, outra coisa, por exemplo, todo mundo sabe, você chega em casa e vai esquentar uma comida. Experimente esquentar uma comida sem agitar a comida, sem dar uma viradinha no feijão, sem jogar um pouquinho de água, dar uma viradinha, sem dar uma viradinha no arroz, dar uma jogadinha de água. Experimenta assim e depois experimenta girando, jogando um pouquinho de água e virando. Você desperta novamente a comida. Então o Hahnemann, ele começa a fazer o quê? Entre as diluições, uma agitação, que a gente chama de sucções. Então ele inventou uma nova forma de medicação. Um medicamento que podia ser mais diluído e mais dinamizado, que é o que a gente chama, essas agitações, e ele despertava poder medicamentoso da substância. Quer dizer, a substância, o quinino, além de curar a febre, começava a ter um efeito sobre a energia vital fortificando. Então, como é que ele sabia isso? Ele comparava como? Não existe água tônica de quinino? Quando a gente vai tomar água tônica, está escrito lá na garrafa, água tônica de quinino. Ela é feita de quinino. Então, ela tem um efeito tônico sobre a energia vital. E ele começou a perceber o quê? Nossa, não só tonifica, como dá sintomas mentais, que antes não apareciam. Como dá sintomas no corpo inteiro, que antes não apareciam. Então ele começa a escrever esses sintomas e refazer a matéria médica, que é a farmacologia homeopática. E assim, quando aparece um caso que tem febre cada 3 dias, a pessoa fica fraca, tem tontura, ele pegava e dava a quina, que é o medicamento homeopático feito do quinino, dinamizada, que é aquilo que vem escrito depois do medicamento homeopático. Vem assim, quina, CH e um numerinho. Então vamos supor, quina CH6. Então é um quinino dinamizado homeopaticamente em 6 passagens, diluído de 1 para 100, e a cada passagem dinamizado 100 vezes. Então isso chega na CH6. Então a gente vai, por exemplo, depois falar do que a gente vai fazer para o Covid. Eu já vou adiantar, porque vai que alguém não chega lá no final, né? A gente Tem usa uma arsênico, pergunta. a gente usa Ah, arsênico albo CH30. Então é o arsênico que é 30 vezes sofre essa passagem. Pode perguntar. a Mônica Mendonça, ela está perguntando aqui o seguinte: se eu estiver usando medicação alopática e usar a homeopatia como profilaxia da Covid, funciona mesmo assim? Olha, o que a gente tem observado é que funciona, mesmo assim funciona. O medicamento homeopático ele é muito melhor quando a pessoa não está usando nenhum outro tipo de substância química. Não só os medicamentos alopáticos, que são muito fortes, mas também outras medicações que às vezes vêm num creme, vêm numa coisa que a pessoa toma, come. Mas a gente observa que a homeopatia funciona em todos os casos de doença. E nesse caso específico da epidemia, existe uma alteração tão forte do meio ambiente, o nosso ambiente está tão propício, e então há tantas pessoas sensíveis que o arsênico albo ele vai agir muito fortemente. Então ele vai superar esses outros medicamentos que não são específicos. Ele vai ser mais forte do que a doença e mais forte, por exemplo, se eu estiver usando cronicamente um remédio para pressão ou um remédio para diabetes.
ou um calmante, ele vai ser mais forte e vai superar. Então, essa é uma Ô, Val, característica, porque está muito alterado, todo o Brasil está alterado, o mundo está alterado. então, era sobre isso que eu queria. Duas coisas que eu quero colocar e você pode comentar. Eu estava escutando de Jung, que eu voltei a escutar Jung agora em audiolivro, né? Enfim, Memórias, Sonhos e Reflexões, e ele faz uma referência àquele filósofo lá do semelhante. Como é que é o nome dele? Como é que Ah, o Paracelso. chama? Paracelso. 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 Ele faz porque Jung ele faz com, sei lá, com a psicanálise do Freud, porque uma coisa é você ver, você olha o ser humano como partícula, né, como matéria, e você olha o ser humano também como campo energético, como energia. Era a mesma coisa, Jung, ele tinha, né, ele alterou a forma como se olhava o ser humano naquela época, que era a doença, a histeria, nananã, e Freud insistia nisso até que eles rompem, né? Porque Jung, ele é muito, como é que é? Não me vem a palavra, mas ele é aberto, ele tem uma expansão de consciência muito grande. E aí, nesse momento que a gente vem conversando, de repente, lá no livro do Memórias, Sonhos e Reflexões, ele se refere ao Paracelso, né? Para falar do semelhante. Eu disse, não é possível, gente. Esse livro foi escrito há tanto tempo e ele me vem com isso agora. Mas então, quando eu olho então uma pessoa, eu quero ser, como é que é, homeopatista. Então, eu, como homeopatista, eu olho uma pessoa, eu escolho olhar e tratar, ou como partícula somente, que é o que faz a medicina geral, ou a gente olha ela como partícula, como matéria, ela está sentindo, ela está se queixando, mas entendendo que tem esse campo energético que tem, porque nós somos toda energia, mas a gente trata então como partícula ou como energia, certo? Sim, É por aí? absolutamente certo. Esse é um outro pilar da homeopatia. Porque o Hahnemann, ele é bem posterior ao Paracelso. E ele tinha estudado todas as coisas do Paracelso. Ele já sabia, o Paracelso chamava a lei dos semelhantes de lei das assinaturas. Um pouco isso a gente usa, por exemplo, quando a gente usa os chás. Então, por exemplo, você tem o boldo, né? Então, o boldo, ele tem aquela folhinha que parece, para quem já viu um fígado cortado, parece um fígado cortado. A mesma cor da bile. Ele é amargo como a bile. Então ele é bom para quê? Quando ataca o meu fígado. É a lei das assinaturas. A única coisa que o Hahnemann ele consegue instrumentalizar cientificamente e criar uma medicação e uma aplicação únicas, que o Paracelso não conseguiu. Né? Mas o Paracelso é importantíssimo nessa história, porque ele deixa vivo essa ideia que os hipocráticos tinham, que era lá na base do surgimento da medicina científica, que era lá na Grécia. E isso que você falou da energia vital e do Jung é importantíssimo. Por que o Jung cita o Paracelso? Porque o Paracelso traz isso para o campo médico, e o Jung era médico. E ele Sim. via que a medicina estava perdida num mecanicismo. Apesar do Freud ter estipulado a libido, a energia vital, como base da teoria, depois ele abandona esse caminho. E, por exemplo, o Reich rompe com ele antes do Jung, porque ele fala, não, a Legal. gente tem que olhar o corpo e a vida, a vitalidade. E o Jung depois fica como quem vai levar o legado do Freud, também rompe, porque ele tem uma visão de uma dinâmica, que é quando a gente põe a energia para funcionar e ela faz a vitalidade virar vida, ela gera uma dinamis, um movimento, uma dinâmica. Então a gente tem o quê? O Jung buscando uma dinâmica psicológica, principalmente do inconsciente.
Então ele conseguiu avançar um pouco além por conta dessa visão. E o homeopata, ele já usa tudo isso, porque o Hahnemann, ele é antes de todas essas discussões. Então ele está olhando uma coisa que chama o homem, o ser humano total. Eu ia falar o homem total, mas como a gente está aqui como uma feminista, eu vou falar o ser humano total. Não vou generalizar como homem. Você vai me entender. Oba! Oba! Porque os homens e mulheres vêm pelo mesmo lado da humanidade. E a gente só tem uma separação porque o nosso corpo físico é feito para atitudes diferentes em relação à procriação. Mas como humanos, a gente compartilha da mesma fonte. Então eu acho justo a gente dizer que é a totalidade do ser humano, porque a totalidade do ser humano também supera o simples organicismo. Supera, inclusive, uma simples visão energética. Que todo mundo já sabe, gente, que precisa de energia. Nós não estamos dizendo coisa diferente do que a física já diz para a gente, desde sempre. Mas vamos dizer que na aplicação das coisas, nós estamos muito atrasados. E a homeopatia está propondo coisas a nível da energia que está de acordo com a física quântica, que está de acordo com os últimos desenvolvimentos aí da ciência, junto, por exemplo, ao budismo, ao Dalai Lama, que é o nosso Buda cientista, né, que vem fazendo pesquisa sobre a profundidade da mente, da saúde, né, tudo isso através de um olhar da energia vital, um olhar mais amplo do que é o ser humano. Então, o ser humano, no final, ele é algo muito complexo, né, porque ele tem muitos níveis que ele participa. Um deles é o orgânico, que é material, mas existe um nível físico, energético, e essa energia ela se desdobra em vários níveis de energia. Nós temos sólido, líquido, gasoso, magnético, eletromagnético. Nós temos uma energia de transição, plasma, tudo isso dentro do nosso organismo, ao mesmo tempo. Então, nós somos esse ser que se comunica em diversos níveis. Então, nós temos coisas que se processam a nível hormonal, por exemplo, humoral, que é líquido. Tem coisas que se processam a nível elétrico, eletrônico. Tem coisas subatômicas que acontecem dentro da célula, que é, por exemplo, para a gente poder se alimentar de uma molécula de glicose, que é o açúcar. São duas moléculas é o carboidrato, né, que são duas moléculas de glicose. Quando a gente queima a glicose lá dentro da célula, se a gente queimasse ela de uma vez, explodia a célula de tanta energia, porque é energia solar pura. A planta capturou energia solar, transformou em açúcar, nós vamos lá, comemos, e dentro do nosso corpo tem que ter um sistema eletrônico especialíssimo, Perfeito. que chama respiração celular, que é lá nas mitocôndrias. Hoje as mitocôndrias, até no Star Wars, fala de mitocôndria, gente. A gente tem que saber o que é isso. Né? Quando o Jedi ele é escolhido porque ele tem um nível de mitocôndrias muito grande do corpo. Por quê? Ele tem um nível energético muito grande. Né? Então lá o Jorge Lucas está brincando com uma situação que é verídica do ser humano. Nós transformamos a energia a nível subatômico dentro das nossas organelas chamadas mitocôndrias. Lá tem importantíssimos processos vitais que liberam a energia de tal forma que ela possa ser consumida. Porque se a energia solar direto, nós não aproveitamos. E se a gente fosse queimar uma molécula de glicose que fosse de repente, explodir a célula. Então você veja que organismo maravilhoso nós temos e que observação maravilhosa o Hahnemann fez desse organismo vivo e são, né? Mesmo ele, eu vou dizer uma coisa e corrigir em seguida.
mesmo ele não sabendo o que a gente sabe hoje. E vou corrigir, ele só conseguiu fazer isso porque ele não sabe o que a gente sabe hoje. E vou explicar. Existiu um monge católico, que foi o Mendel, que descobriu todas as leis básicas da genética plantando ervilha e observando o que acontecia com as ervilhas. Se ele soubesse hoje o que tinha hoje, talvez eles não tivessem posto com tanta precisão as leis básicas da genética. Então o Hahnemann, ele consegue propor a totalidade do homem porque ele é anterior à fragmentação humana, que é o que a gente vive hoje. Hoje nós vivemos um processo de fragmentação do ser humano. A primeira fragmentação foi com o Descartes, que é o famoso cartesianismo, né? Que pôde separar o corpo da alma. Então já fez essa loucura que é achar que existe um corpo sem alma. Porque o corpo sem alma a gente pode cortar e retalhar como a gente quiser. E se for um corpo, por exemplo, existiam, na época que se descobriu o quinino, curiosidade, né? Existia escravidão no mundo, né? Que hoje nós quase conseguimos superar no mundo inteiro, mas ainda tem lugares que querem voltar com a escravidão. Então se discutia, lá na Igreja Católica, se o negro tinha ou não alma. E durante muito tempo se falava que o negro não tinha alma para poder escravizar o negro. E quando conseguiram, para justificar, quando conseguiram demonstrar que o negro era um ser humano e tinha alma, então a escravidão se tornou uma coisa adjeta e teve que ser eliminada, porque é ridículo. Mas veja, com o Descartes, né, o René Descartes, ele consegue fazer o seguinte, olha, ele combina com a igreja, nós vamos estudar a ciência e vamos deixar a alma para a religião. Então ele esquarteja o ser humano numa coisa importantíssima que é a alma, ou o espírito humano, né? Sim. E nos deixa passíveis de serem retalhados. E a ciência vai retalhando o ser humano. A chegar hoje... E assinando embaixo de tudo quanto é malcriação contra o ser humano. Né? E qualquer coisa que se faça no sentido de questionar isso é difícil, é complicado, né? Por exemplo, um papo desse aqui, você é retalhado também. Cabeça. Não, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos entrar na lista do Bolsonaro. Papo. Uma coisa legal, Walter, é que de repente a gente tá, há 10, 15 anos atrás, isso era papo cabeça, física quântica, né, ETs, né? Todo mundo acha que ET é ruim, porque os filmes americanos mostram, né, os nossos irmãos interplanetários como ruins, né? Aquela guerra toda. Sim, exato. Aí hoje não. Hoje é um papo necessário. A gente está aqui na internet falando disso. De tudo isso. Gente, é muito necessário. É muita coisa. Não, você imagina que hoje você abre um jornal, ou você vai ver na própria televisão ou na internet, tem artigos científicos, as pessoas estão citando dados e estão discutindo coisas que necessitam muito conhecimento. Né? Isso que eu estou falando aqui rapidamente, que são as bases da homeopatia, e eu vou pontuar, porque nós já falamos algumas das bases, mas isso aqui é passível de um curso de 2 anos e meio para a formação de um especialista. Só que se a gente não souber isso hoje, a gente não consegue ler jornal, não consegue se portar na internet, vai ficar atrás de fake news, vai passar de bobo. Né? E a gente está vendo um problema muito grave do nosso país, que são os analfabetos funcionais. Infelizmente, nós ainda temos analfabetos, então nosso país está perdendo a guerra da cultura e da educação, porque tem verdadeiros idiotas que são postos lá como ministro da educação, né? Os últimos que foram terríveis. E infelizmente, porque além dos analfabetos que ainda existem,
existem pelo menos 50% de analfabeto funcional, que é a pessoa que mal desenha o nome e que não consegue interpretar um texto. Então ela não consegue interpretar o título de um jornal, muito menos um meme. Isso eu não estou falando do sujeito borderline, do sujeito que não é inteligente e que ele tem um problema na sua estrutura que não permite que ele tenha o mesmo entendimento, né, de consciência. Não, são pessoas inteligentes, são pessoas que estão vivendo, que têm a capacidade, mas que não foram se desenvolver até tudo que podem se desenvolver. Ou porque não tiveram acesso, ou porque acessaram, mas não se desenvolveram corretamente. Né? E a gente sabe que sábio, tem uma entidade que a gente chama de idiota sábio, que pode ter até dentro da universidade. Claro. E que, por exemplo, tem em muitos níveis hoje pessoas que não acreditam nem que a Terra é redonda. Ela não é propriamente redonda, né? Mas que o planeta circula no sistema solar e que o sistema solar faz parte da Via Láctea e que tudo isso aí está no universo. Tem gente que não acredita nisso. Isso aí faz a gente regredir lá no Galileu. Né? É muito sério. É muito sério. Tem uma pergunta aqui, Walter. Eu vou fazendo as perguntas logo para a gente não perder. A Marisa, e aí a gente volta depois para as bases. Sabe por que eu pedi, né, conversei com o pessoal do Mata Branca, assim, com a Cris, tal, com a Dayana, para a gente falar das bases pelo seguinte, porque às vezes é difícil, porque eu também não sabia, eu tomo porque confio no médico, porque li ali, mas a gente não sabe mesmo, sabe? Falta o conhecimento, porque o conhecimento não é dado à população. Porque conhecimento liberta. Então, a gente vive hoje a mercê da propaganda, das mensagens subliminares, das fake news, que são as notícias falsas, e o conhecimento não chega. E sem conhecimento, a gente vai perder. Literalmente, a gente vai perder todas essas batalhas. E agora temos uma pela frente, que são as eleições, né? E você já tocou um pouco nesse assunto, desse caos que a gente está vivendo, porque todo mundo tem acesso a tudo e comenta tudo. Da live que nós fizemos com o Paulo, eu recebi comentários assim, eu não acredito, de pessoas assim que eu confio, pessoas do meu convívio, que dizem, não, eu não gosto, eu não acredito, mas por que você já ouviu falar? Você já perguntou a um especialista, alguém que sabe mais? Não, eu li qualquer coisa e me contentei com isso, é muito triste. Mas assim, antes de voltar às bases, ou como você queira, a Marisa está dizendo assim, boa noite, gostaria de ouvir sobre a visão unicista da homeopatia ou do remédio único. E homeopatia, perdão. E a homeopata que prescreve vários medicamentos. Unicidade. Sim, é muito boa essa questão, porque a gente vai retomar o tema que a gente veio falar de início. Tá. O Hahnemann, ele põe a homeopatia como uma ciência que tem o seu método todo através da prática e da observação. Então, ele propõe desde o início que se dê uma substância por vez. Por quê? Porque se o ser humano é uma totalidade, como a gente vinha falando, né, e ele reage de forma total, porque a gente reage com o nosso corpo, e já dizia Jung, desde o inconsciente até o consciente. É isso que o homeopata vê, ele vê toda essa gama de complexidade do ser humano reagindo ao mesmo tempo, não tem separação. Então, se você der mais de uma substância, você mistura e você tem um outro princípio. Então, você não consegue reproduzir o método. Porque como é o método? Você experimenta na pessoa sã uma substância por vez. Então, como é que você usa? Você vê qual
substância cobre melhor o quadro clínico e usa uma substância por vez. Você pode mudar. E o médico homeopata, no decorrer de um tratamento, vai usar várias substâncias. Porém, ele vai usar uma por vez e vai esperar esgotar o efeito dessa substância. Se não, é o que acontece, por exemplo, e todo mundo já teve essa experiência, se acompanhou algum doente mais grave, que sai do hospital com 8, 9 medicamentos prescritos. Como é essa prescrição para Covid que tem agora, que está dando tanto problema e matando tanta gente? Por quê? Coloca junto um antibiótico, um corticoide, uma cloroquina, um anti-inflamatório, um remédio para dor, e a pessoa, no mínimo, vai ter uma gastrite, né? Fora os efeitos colaterais desse tanto de medicamento, e nenhum deles trata a Covid, trata o vírus. Porque só tem uma coisa que trata o vírus, que é o sistema imunitário, que são as defesas do paciente. Então, na homeopatia é mais absurdo ainda o médico homeopata dar mais de um medicamento. Então, ele não está fazendo homeopatia. Segundo o Hahnemann, que é o criador da homeopatia, né? Você tem que dar um medicamento por vez. Então, você pode dar vários. Você dá um, errou, você pode dar outro. Mas você não pode misturar 2, 3, 4 medicamentos, né? Então, quando o Hahnemann quis misturar, por exemplo, tem um medicamento muito conhecido, chama Hepar sulfuris calcário. É uma mistura do sulfur e do calcária carbônica, que são 2 medicamentos homeopáticos. Então, ele criou um terceiro medicamento, experimentou e viu que esse medicamento produzia um quadro clínico próprio, que não era uma mistura de sulfuro e de calcária. Isso é muito fácil de comprovar hoje. Quem gosta de estudar, leia a teoria dos sistemas e dos sistemas complexos. Isso aí vocês vão encontrar. Tem um pensador contemporâneo muito bacana, que é o Edgar Morin, e tem o Maturana, tem vários pensadores aí do pensamento complexo, que eles estudam isso, e eles já conseguiram comprovar cientificamente que se a gente soma 2 sistemas, né, por exemplo, um que tem 10 itens e outro que tem 10 itens, nem sempre bate 20. É muito maluco. É um pouco como um casamento, sabe? Casamento. Eu tenho 10 qualidades, você tem 10 qualidades. Daí a gente resolve fazer alguma coisa junto com as nossas qualidades, né? Quando a gente junta, parece que não dá 20. Porque tem umas coisas que se anulam. Tem umas coisas que aumentam. Tem umas coisas que diminuem. E tem umas coisas novas que aparecem que ninguém nem sabia. Legal. E é o bacana da história. Então, é o pensamento complexo. A pessoa faz o pensamento linear cartesiano, esquarteja o ser humano e acha que pode dar um remédio para o coração, um remédio para a cabeça, um remédio para o pé, um remédio para o olho. Né? Isso aí, mas gente... Então, aí... pode falar, pode falar. Não, conclui, que eu tenho uma coisa para eu não não eu ia esquecer. falar que já lá no Platão, ele já rebate essa ideia. 2.500 anos atrás. É que ninguém estuda mesmo, ninguém lê, dá muito trabalho ler. Não, dá trabalho. Eu me dedico a ler, eu só faço isso a vida toda, leio, eu tento aprender alguma coisa e me sinto muito ignorante, assim, não sei, é o jeito de perguntar. Mas o que eu ia te dizer e te perguntar é, como que, pensando, por exemplo, na ótica da medicina alopática, né, todo mundo tem muita pressa e ninguém quer sentir dor, né? E a dor física, ela é muito incômoda, é verdade. Mas o incômodo emocional, psicológico e até espiritual que a dor física provoca no sujeito, ele tem uma pressa muito grande. Essa pessoa tem uma pressa enorme e ela vai fazer qualquer negócio, ela vai tomar 10 de uma vez, porque às vezes tem que ter o tempo, né, do organismo, que não é só o dedo, mas é um todo.
Não tem isso hoje, essa coisa da pressa, da necessidade da resposta imediata ao remédio, que as pessoas não conseguem mais esperar, como a gente esperava o lambedor da minha mãe fazer efeito. Sim, sim, as pessoas não querem esperar nada, né? Então, não vão conseguir nada na vida. Porque na Porque vida dor tudo é tem o seu tempo. ruim, dor é ruim, mas como que faz, né? E, Que equação então, faz com o incômodo e a certeza de que tem um tempo, porque é o organismo que vai reagir. Como que faz? sim, sim, e no organismo doente, esse tempo é mais alterado ainda, é mais rápido. Então, quando a gente usa a homeopatia no caso agudo, ela tem um efeito imediato, quase mágico. Quem já experimentou tomar em casos de dor, em casos de problemas agudos, sabe o quanto rápido a homeopatia age. Esse conceito que a homeopatia vai demorar é porque a homeopatia não vai ficar contente se você curar só a dor. Ela vai querer ver você num processo de cura, que você realmente volte a não ter mais e recobre um estado de saúde. Isso leva mais tempo, né? Mas, por exemplo, nós tratamos todos os tipos de caso agudo com homeopatia, que muitos homeopatas não tratam porque não tiveram essa experiência de trabalhar num hospital homeopático. Então, muitos não tiveram a aplicabilidade do método no agudo. O Hahnemann, por exemplo, o primeiro paciente que ele teve foi uma doença mental. E ele reverteu um quadro que eu acho que é o maior sofrimento que a gente pode ter, a maior dor que a gente pode ter, que é perder a consciência, que é ser taxado de louco. E ele consegue reverter uma coisa que até hoje a alopatia não consegue reverter, que é um esquizofrênico. E então é muito relativo essa coisa de homeopatia não funciona para dor, porque a gente dá no pós-operatório, nós damos nas dores de cabeça. E o que acontece que muitas vezes a pessoa não melhora? Porque aí a gente vai na alopatia para associação de medicamentos ou medicamentos mais fortes, chegando a ponto de dar medicamentos psicotrópicos para tratar enxaqueca. Só que você insensibiliza a dor, não é que você curou, e depois você deixou a pessoa com vício no medicamento e dependente de um medicamento psicotrópico, sem condições de sonhar, por exemplo. Então a gente acaba com toda a história do Jung, que a pessoa não sonha mais. Depois ela não consegue mais produzir, porque a cabeça dela não funciona mais, a memória dela não funciona mais. Então ela não tem a sua dor no imediato, mas ela ganhou problemas novos e mais sérios. E com a homeopatia, muitas vezes ela não está conseguindo, porque muitas vezes o médico homeopata não tem a experiência para dar o medicamento agudo. Isso é passível da gente corrigir estudando, por exemplo, no nosso grupo lá que a gente trata agudo. O médico pode começar a aprender a tratar agudo. Não E falar que a homeopatia não funciona. e para uma pessoa leiga, o que é o agudo, tratamento agudo? O Tem uma agudo palavra tem certa? uma questão do tempo, né? É aquilo que é muito rápido, que evolui de forma muito rápida. Como é normalmente as coisas que causam dor, que são doenças que evoluem rapidamente, então de forma aguda, né? Então a gente para agudo lembra assim como se fosse um espeto, né? Então ela tem um pouco essa sensação de rapidez, uma coisa que vem de forma aguda, em comparação com algo que evolui de forma crônica, que demora ao longo do tempo, né? Como é, por exemplo, uma doença metabólica, que a pessoa vai regular uma pressão, ela vai regular ao longo do tempo, né? Senão ela só vai aprisionar a pressão dela com medicamento, mas ela não vai curar. Parou com o remédio, volta a pressão a ficar ruim. Como eu estava Cláudio, falando, a gente aprisiona com medicamento alopático. essa conversa, ela é maravilhosa
tem que durar horas. Agora, como a gente tem que trazer a homeopatia para esse momento, que é o que todo mundo está muito, talvez, querendo saber, né, das experiências que estão. Eu acho que a gente tem que fazer várias lives, porque você, né, você tem esse olhar sobre a vida e sobre o humano que é tão amplo e que vai ajudar tanto a gente a entender as coisas, né, do cotidiano. A gente vai precisar encontrar mais vezes. Mas, por hora, você acha que a gente já poderia fazer um passinho no sentido das experiências desse momento de Covid? Como que vocês estão fazendo aqui ou lá fora? Como que... Sim, sim. O que a gente tem É, para saber agora? se conforme foi tendo os primeiros casos de Covid, né, a gente, do nosso grupo de estudos, começamos a discutir, olha, está aparecendo isso, aquela doença que está sendo falada, tal, já teve um caso, já tive um caso, e a gente começou a comparar os sintomas e observar que medicamentos eram passíveis de curar esses sintomas. Então, logo de início, com um grupo pequeno já de casos, né, o nosso grupo de homeopatas já conseguiu antever um grupo de medicamentos que pareciam ser os mais indicados para esse quadro de sintoma. Aqueles sintomas clássicos que começa um quadro gripal com uma falta de ar que vai aprofundando, dando uma sensação de afogamento, e a pessoa aí começa a entrar numa prostração e começa a ter um medo terrível de morrer, né? Esse quadro todo, a falta de paladar e de cheiro, a pessoa não consegue, que é característico da Covid, né? Então, a gente somando esses quadros, a gente chegou em várias medicações, sendo que a que cobriu totalmente o quadro e que principalmente o sintoma mental, porque lembra que o mental é onde está a nossa consciência, que é o principal para o ser humano, foi o arsênico álbum CH30. Porque o arsênico, ele é um medicamento que tem todos esses sintomas, como muitos outros, porém, ele tem fortemente o medo de morrer. Ele tem até uma ansiedade de consciência, como se ele estivesse sendo julgado por ter feito algo errado. E que agora ele vai pagar os pecados, morrendo. Então, isso é uma coisa que estava muito marcante para o quadro dessa doença. Então, nós também fomos na literatura geral e fomos buscar se lá na Europa e na Ásia eles já estavam vendo, porque tem países lá que usam homeopatia, se eles já estavam vendo esses medicamentos agirem. E daí nós conseguimos 2 trabalhos, um trabalho da Itália, de homeopatas da Itália, que tinham lá uma Uhum. casuística pequena, e um trabalho muito bonito de eu estou até com ele aqui para dizer o nome, que é o Dr. Manish Agarwala, que é um indiano, que fez um trabalho muito forte sobre uma coisa chamada gênio epidêmico, que é o importante da gente falar agora. Então, esse médico é, é, é de Calcutá, lá na Índia, e a Índia tem essa peculiaridade que, como no Brasil, ela tem a homeopatia como uma medicina oficial. Só que lá, o uso da homeopatia é em larga escala. Lá eles usam assim para a população geral. Então eles começaram lá a aplicar o arsênico álbum e aplicar o que a gente chama de gênio epidêmico. O que é o gênio epidêmico? Esse medicamento que vai tratando as pessoas, no caso da epidemia, como a alteração da epidemia é uma alteração muito forte do ambiente, que vai pegar todos os sensíveis, né? E essa daqui, veja bem, é uma pandemia, ou seja, ela está atingindo o mundo inteiro. É um desequilíbrio do mundo, do planeta. Está demonstrando que nós estamos vivendo de forma desequilibrada. Então, o que ele pôde ver lá? Que a aplicação do arsênico álbum, conforme Hahnemann preconiza, CH30, era o medicamento que tratava todo mundo, o gene epidêmico. Tem esse nome.
na homeopatia. Seria o homeoprofilático, o medicamento homeopático indicado para fazer a profilaxia, ou seja, a proteção. Sim. Então, a profilaxia é a proteção. Como é que a gente protege as pessoas? Encontrando o gene epidêmico, que é esse medicamento que trata com maior segurança todos os quadros de doença do Covid. E nós, então, começamos a experimentar aqui e tivemos uma oportunidade única com que o Paulo Darwish e a Kátia Figueira, que são médicos lá da Escola de Homeopatia, nós tivemos essa Estão aqui. condição única. Ah, eles estão aí, né? Já Eles vi. sabem dizer melhor A que eu, eles Kátia, sabem dizer melhor que eu. A Kátia, por exemplo, ó, ela é uma médica do trabalho, começou a aplicar isso na empresa onde ela trabalha, e é uma empresa que tem 1.700 pessoas. Ela viu o estado de vulnerabilidade daqueles trabalhadores e desses 1.700, quase que metade não conseguia ficar em afastamento, em trabalho remoto. Então, eles estavam expostos ou a laboratórios de pesquisa ou a trabalhos de campo. Então, ela me buscou quando começou a ter os primeiros casos, e um dos primeiros casos que teve no Brasil era um colaborador dessa empresa. Então, ela tinha de antemão já visto e tentado tratar, e a gente começou a observar que era o arsênico album, e fizemos então um pequeno protocolo para aplicação na empresa do arsênico album CH30 como homeoprofilático, para fazer esse uso do gene epidêmico como preventivo. E foi um tremendo sucesso. Nós já estamos publicando isso numa revista de medicina do trabalho. E agora vamos começar a publicação disso nos periódicos médicos. E já estamos maravilha. em fase de elaboração. Então a gente já tem dados muito concretos e foi assim algo estupendo, como diz o Hahnemann. Nós não perdemos nenhum caso para Covid, não morreu ninguém. E nós tivemos também a chance de medicar os colaterais, que são as pessoas familiares, as pessoas de convívio, e também não houve nenhum caso de morte, nem internação com intubação. Para não dizer que ninguém passou mal, houveram 2 pessoas que não tomaram de primeira mão o medicamento. Uma delas que disse que não teve acesso econômico ao medicamento, mas nós tivemos oportunidade depois de dar o medicamento. E um que não, mesmo tendo acesso, não quis tomar e acabou parando no hospital. Então, a gente pôde comprovar aquilo que os indianos já estavam vendo, que já estavam publicando, que verdadeiramente o gene epidêmico dessa pandemia, como está agora, é o arsênico album CH30. Então, nós começamos a promover esses encontros e essas lives tal, para a gente tentar transmitir, como o Paulo fez da outra vez, a importância de se usar esse medicamento agora, nesse momento, porque ele ajuda alterando esse meio interno energético que confere uma proteção enquanto a pessoa estiver tomando o medicamento. E é um medicamento que pode agir até 1 mês. Então, basta a gente tomar algumas doses, a gente vai podendo repetir mês a mês, conforme continua a pandemia. Então, não sei se é um pouco isso que você queria que eu falasse, né? Sim, deixa eu lhe Mas, contar. Tem umas pode falar. perguntas também, tá? Não, assim, Uhum. soletra, por favor, a palavra. É gênio ou gene epidêmico? Genio. Gênio. G-E-N-I-O. Gênio. Eu vi até que Patrícia escreveram Messina, aqui, né? é gênio epidêmio? Ela perguntou, acho que ela Gênio colocou assim meio epidêmico. para tirar dúvida. Olha, Isso. tem 2 considerações. A Maria Cristina, da Ponta Fiore, diz: sou adepta da homeopatia há anos e as colocações tão esclarecedoras que vocês estão nos transmitindo acrescentam muito às nossas centenas
de experiências positivas através da medicina, né? Ou seja, essa resistência feroz que se tem, porque, além dos aspectos econômicos, né, porque realmente o cuidado é com o ser humano, é com a pessoa, essa medicina é para cuidar, não é só para ganhar dinheiro. Tudo bem se ganhar dinheiro, porque o universo é farto, mas, né, essa é uma batalha, é um campo de batalha feroz. Por quê? Porque os interesses dos laboratórios, dos hospitais. Eu moro numa área que pipoca o hospital, cara, sabe? E são verdadeiros shopping centers. Se eu cair na calçada de um deles, eles vão mandar chamar, sei lá, o carrão do lixo para me levar, porque eles não vão me dar uma Novalgina, não nada. Não é para isso, é para ganhar dinheiro. Então, tem o aspecto da resistência, mesmo da população. Penso, e aí eu te pergunto, seria por falta desse conhecimento, de saber o que é, como que é, né? Ou seja, nós temos que difundir esse conhecimento e essa experiência, não é? A outra coisa é que, lá na minha família, por exemplo, na Paraíba, ninguém nunca sabia quem nunca ouviu falar de homeopatia, porque não existe, não há. Não há farmácia, não há médico homeopata, não há médica homeopata. Sendo que eu tive acesso aqui em São Paulo e eu sempre ficava, poxa, eu queria tanto que a minha mãe tomasse menos remédio de farmácia e não sei o que tal. Então, nessa pandemia, nós tivemos a oportunidade de ter acesso a vocês, né? A Patrícia Messina está aqui também, a família, né? Na nossa família aqui, a família dela, eu, ela, nós estamos tomando. E aí lá, o doutor Paulo é o nosso médico, mesmo à distância ele nos receitou. Então, a minha família está tomando e a família Mata Branca também está cuidada com o gênio epidêmico. Então, já existe a noção de homeopatia, por isso que a gente está fazendo essa segunda live, exatamente para camadas, como você falou, a gente falava há pouco, né? São camadas da informação para ir sedimentando na consciência essa informação tão importante, para a gente parar de criticar as coisas que a gente não conhece e parar de resistir a coisas que nos fazem bem, porque fazem, porque tem princípio, né? Mas, enfim, era isso que eu queria falar, né? E se você puder falar um pouquinho dessa coisa da resistência, né? O caminho é o quê? É isso? É debate? É reunião? Em parte, sim, é usar, é a gente entendendo e trazer aquilo que a gente entende para o nosso dia a dia. Em parte. Por que eu digo isso? Não é fácil, gente. O Hahnemann, ele vem da época do iluminismo. E ele usou a máxima iluminista sapere aude, que é ousar para saber. Porque na época dele era muito, 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 muito pior do que agora. Vocês imaginam que a ciência era maltratada por esses espíritos ligados à treva mesmo, né? Que é usar a religião contra o ser humano, usar o poder contra o conhecimento para se manter no poder. Isso aí é a história da humanidade, né? Porque eu vou citar aqui um filósofo, que é o Leibniz. O Leibniz, em determinado momento, ele era muito religioso, Leibniz, e por isso ele foi perseguido pela igreja. Foi perseguido pelos judeus, depois foi perseguido pela igreja católica. É muito terrível, mas ele fala o seguinte: se tem uma coisa tão boa, né? Por que essa coisa tão boa não se espalha por todo mundo? E por que nós não podemos nos aproveitar dela, né? Então ele fala, é justamente porque ela não é uma coisa de senso comum. Ela é fruto de um conhecimento, ela é fruto de um bem. A árvore não é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, uma das árvores do paraíso? Então a gente tem que usar o conhecimento com uma ética. Então ele fala assim, não vai ser simples o Leibniz, porque senão caía do nada e já era. Não, não. Deus fez a gente com consciência para a gente usar. E a gente só vai avançando de acordo com o uso dessa consciência. Hoje, infelizmente, temos
um olhar do mundo que está destruindo o planeta. Por isso essa pandemia atinge o planeta como um todo. As epidemias, todo mundo já sabe na área médica, elas são das épocas de catástrofe, de guerra, que é o que nós estamos vivendo no planeta. É catastrófica a destruição da natureza e nós estamos guerreando uns contra os outros. Às vezes com arma mesmo lá e com país contra país, mas hoje a violência, você quer um país mais violento do que o Brasil? Nós estamos em meio à violência o tempo todo, numa verdadeira guerra. Então, não é novidade que aqui a epidemia vai graçar, vai se espalhar e vai se... porque nós estamos vivendo um momento de calamidade. E a consciência e o bom uso e o bem, ele precisa tempo para se firmar, porque ele luta contra forças muito arcaicas, que é o medo, né? O medo, por exemplo, faz as pessoas tomarem atitudes muito estúpidas, né? Então as pessoas hoje em dia estão com medo de não sobreviver, com medo que vai faltar comida, com medo do vírus, com medo do vizinho, com medo de tudo. Então, Ô, Walter, ninguém vai conseguir ir para frente com medo. porque Oi. assim, se você está bem, se você está fazendo sua tarefa, se você tem feito o seu caminho, tem feito a sua tarefa, por que ter medo de morrer, né? É uma pergunta que eu me faço. Né? Se você está bem, se Não, está o tudo em medo é dia, uma você está... certeza, né? Né? É, eu não estou O falando, por medo deveria ser exemplo, uma do medo... certeza. É, não estou falando que você está em dia com contas. Não tô, também, se tiver, dá uma certa tranquilidade. Mas eu estou falando de estar em dia com a consciência de estar aqui e fazer aquilo que precisa ser feito para ver se esse planeta anda. Porque assim, o que está. O negócio da Terra é a guerra. Até hoje, o negócio mesmo, econômico, né? É a guerra. Mas eu penso que a gente chegou realmente num ponto, que Rosemary Murad chamava de revolução da consciência, que ou vai ou vai. Né? Então, assim, se tiver que morrer, tudo bem, assim. Agora, enquanto eu estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer o melhor que a gente puder, até para honrar quem não está podendo fazer mais do que está fazendo e quem está indo, né, por um descuido, por uma negligência, né? Então, assim, se está tudo bem, se a gente tem feito a nossa parte, ok, se tem que ir. Agora vamos fazer, porque aí não precisa ter medo. Enfim, são questões daquele papo cabeça, mas aqui a gente já conseguiu avançar muito. Olha, tem duas coisas que eu vou colocar aqui para você comentar. E Aham. aí, esse papo é muito bom. E é isso, esse papo tem que se reproduzir. Olha que benefício. A Tânia Pedra é de Brejo do Cruz, lá da nossa cidade, da minha cidade, né, que é a cidade onde está a Mata Branca, que é a nossa associação e que promove essa live. Ela está dizendo, obrigada, Socorro Lira, e agradeça ao Dr. Walter. Ela é de lá, de Brejo do Cruz. A Dayana Tagino estão lá, né, nos acompanhando e nos incentivando aqui na nossa conversa e nos ajudando. Tem também aqui, a Fernanda está perguntando, de modo geral, o medicamento homeopático é mais caro que o alopático? É muito Olha mais só. barato. Esse é um dos motivos que a gente é posto para baixo, né? Vamos dizer assim, que o presidente, eu não vou dizer o nome dele porque ele não merece, tem um Diga presidente de um não. país aí mundial, ele é o líder mundial, eles têm todo o dinheiro do mundo, quase 70% do dinheiro do mundo está lá com eles. Então, ele já comprou vacina, né? Então 300 milhões de habitantes, ele comprou 300 milhões de dólares e pagou alguns bilhões de dólares por causa disso, certo? Ele acha que está se protegendo assim, né? E os Aham. interesses que ele está movimentando, né? Isso dá um custo por dose tremendo em dólar. Daí você pega a homeopatia e fala assim, quanto sai uma dose por farmacêutico produzir com todos os insumos
numa farmácia de homeopatia aqui de São Paulo, né? Ele vai produzir medicamentos a menos de R$ 1 por dose. Menos de R$ 1. Então, com essa fortuna que esse presidente atrapalhado aí está despendendo para uma coisa que não vai ser do jeito que ele está pensando, porque uma vacina é muito boa, mas uma vacina vai demorar de 2 a 3 anos para ter uma boa vacina. Até lá, o Covid já fez o que tinha que fazer. Mais 2, 3 anos morrendo nessa proporção, nós já vamos ter atingido um enfraquecimento da doença. Já vamos saber, inclusive, como a gente tem que lidar com ela. Vamos aprender da pior forma, mas vamos aprender. Né? Porque a vacina agora é precoce, não é uma vacina que tem uma cobertura tão boa e ela tem um risco de usar. Não se enganem, é um medicamento. Vai ser injetado dentro do organismo, vai dar uma resposta também. Tem que ver se ela vai funcionar. Nem sabemos nem se ela vai funcionar. Um dia vai ter? Espero que sim, porque tem algumas doenças que até hoje não tem. Tá aí a AIDS que não deixa a gente desmentir. Todo mundo pesquisando e até agora ninguém conseguiu. Ou outras que têm, começaram a ter recentemente, mas são vacinas que ainda estão sendo testadas. Então, a gente tem que fazer esse esforço, a humanidade tem que fazer esse esforço por buscar métodos de proteção, né? Porém, nós temos um método à mão muito barato que não é usado por preconceito ou por maldade. E dá para a gente dizer, porque não é novidade, a homeopatia tem 220 anos e o Hahnemann já usava para epidemia de 220 anos atrás. Então, existe uma larga experiência da homeopatia em tratar epidemias. Então, por que não se usa? Se ela está no SUS, se ela é um direito, se ela é barata, porque quem está por trás desses interesses? Mas tudo isso está virando, né? Porque nós não estamos aqui conversando, inclusive, lá de uma região do interior do Brasil, que em outros momentos não teria informação nenhuma, e hoje nós estamos levando informações privilegiadas. Então as coisas estão mudando nessa ordem mundial. E a gente precisa cada vez mais se empenhar nisso. Eu quero te dizer que nós somos uma associação constituída, nós trabalhamos quando é possível com o poder público, temos uma boa relação, porque nós nos envolvemos na questão partidária, mas na questão da política pública, sim, né? E eu sempre convido o prefeito da minha cidade, Francisco, viu? Você não me respondeu, mas enfim. Aí eu convido a primeira-dama, que também é deputada estadual, Poliana. A deputada Poliana me respondeu, disse que estaria assistindo ou que assistiria em seguida. Convidei também uma prefeita do Conde, uma mulher muito interessante, que faz uma gestão maravilhosa no município do Conde, é bastante combatida por isso, fica mais perto da capital. Então, assim, eu mando para todo mundo, para 2 pessoas, Deus e o mundo. Mas, inclusive, para gestores públicos e gestoras públicas, para não dizer que não sabe. Porque pode até não saber, mas está tendo a oportunidade de saber. Porque quando resolvemos, né, que a Associação Cultural Mata Branca poderia ser uma agente nesse momento, tanto cuidando das crianças, do dia a dia das crianças que estão lá, as crianças receberam kits para fazer as suas atividades literárias e brincadeiras em casa. E aí a gente ficou pensando, né? E aí chegamos a um consenso de que falar de saúde a partir dessa perspectiva da homeopatia. É por isso que estamos aqui, né? Foi desse consenso com o grupo, a gente discutindo e achando que nós poderíamos, sim, no mínimo, levar essa informação. Agora, muito bom, Walter, muito bom. Não sei, estamos à disposição, estamos fazendo essa experiência lá. Depois eu quero até
conversar, perguntar para as pessoas que estão tomando preventivamente, que foram atendidas pelo Dr. Paulo Darwich, porque aí eu queria. A gente já está marchando para quase 2 horas de live, então eu Uhum. penso que a gente ficaria aqui a noite toda conversando, Eu mas falo como demais, viu? amanhã eu igualzinha. Aí adoro, ainda mais uma conversa assim. Então, talvez a gente pode ir marchando para o final, mas antes disso, claro que você acrescenta o que você quiser à sua fala, se eu lembrar de alguma coisa, eu vou perguntar. Tem uma pergunta aqui, mas eu queria que você falasse dessa coisa da automedicação, porque como a gente diz, como há uma escassez de homeopatas, né, de médicos e médicas homeopatas, e as pessoas têm a informação, mas às vezes não acessam, seria bom a gente falar disso, como ter acesso ao médico ou à médica para não se automedicar, até porque as farmácias não fazem sem a receita, né? Mas aqui tem o Sim. Derli, que está falando uma coisa. Uma outra coisa para você falar, duas, né? Boa noite, Socorro. Estou usando Brionia 6 todo dia e Brionia 30 uma vez por semana. E arsênico alba nas mesmas proporções após um mês com os anteriores. Walter. Isso é o Derli, lá da Sim, Bahia, que está dizendo. sim, sim. Um dos medicamentos que surgiu lá quando a gente estava estudando o gene epidêmico foi o Brionia alba. E em alguns casos era Brionia alba, não era arsênico. E eu já fiquei sabendo que tem alguns grupos que começaram usando, na mesma ideia do gene epidêmico, o próprio Brionia alba. Né? A nossa experiência, pelo menos aqui no trabalho que a gente fez, demonstrou que o arsênico realmente é o que conseguiu tratar, inclusive a forma grave. Tratou todas as fases da doença, porque a doença evolui em 3 fases. E a última fase, que é aquela fase terrível, né? Que é da intubação e que interna tal, ele conseguiu tratar, inclusive, pessoas que estavam na UTI e retirar da UTI. Então, eu não tenho problema de ter usado o Brione anteriormente. Eu falaria para ele continuar usando o arsênico albo CH30 nesse momento, enquanto tiver a pandemia ainda matando muita gente aqui entre nós, ou seja, o ambiente muito alterado, vale a pena a gente manter uma vez por mês, uma dose uma vez por mês, não teria problema. Tá? E a questão anterior que você colocou, né, eu queria fazer uma observação, muito bonito o trabalho da associação, porque eu acredito que a política não deva ser feita dessa forma populista, como se popularizou aqui no Brasil, que ela deva ser feita na comunidade, na base. A base são os seres humanos são seres afetivos, e eles se reúnem por objetivos em comum. Por isso que a gente se associa. Então, a comunidade, ela tem essa base que pode servir para algum político melhor, e vocês hão de encontrar políticos mais antenados com a comunidade, e a comunidade há de entender que tem que votar em políticos que têm base. A base não é, eu não vou ser político porque eu tenho mais conhecimento e porque eu sei homeopatia. Seria um péssimo político. Eu tenho que ser político na minha vida social. Daí a minha política, né, vai para a comunidade, e a comunidade, eu represento a comunidade. Então é totalmente diverso do que acontece hoje. Que o cara fala, eu sou o Zezinho da homeopatia, e vai lá e se elege, e depois faz uma coisa que não tem nada a ver com a base, com a comunidade. Nós temos que acabar com isso. Não precisa ter um homeopata lá no Congresso. Precisa ter uma pessoa de base que escute a base fala para ele, nós queremos métodos de saúde. E ele vai procurar os profissionais e vai entender da homeopatia, porque a sua base fala, e a homeopatia? Olha, nós estamos vendo aqui. Ele vai lá, ele me convoca se ele quiser, ele é um deputado. Ele tem acesso aos meios. Ele pode chamar o prefeito, pode chamar e falar assim, olha, prefeito, existe isso aqui que está sendo aplicado lá em São Paulo. Vamos aplicar aqui na nossa cidade. A base está querendo.
Então, eu acredito numa rede de comunidades, que a gente está tentando aos poucos formar uma certa rede. Então, existem pessoas fazendo trabalho em outros locais do Brasil e também usando o arsênico. E a escola de homeopatia, ela se põe como um lugar para a gente ter esse apoio médico, porque vai surgindo as dúvidas e a gente pode apoiar os profissionais locais, os agentes de saúde locais, os políticos locais e principalmente a comunidade. Então, isso é uma coisa que eu Eu posso fiquei falar, porque a gente já contente, combinou entre nós. eu fiquei contente de saber que, além da médica e do médico homeopata, pode ter essa pessoa homeopatista. Isso ainda se usa, o homeopatista hoje, tipo Monteiro Lobato? Sim e não. Sim, porque ainda temos no nosso país locais onde não tem médico. Mas na maior parte dos locais existem os médicos e os médicos têm que estar ligados ao Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde já comporta a homeopatia através de uma política nacional. Então, E agora a gente tem a escola. o mais correto é a gente, através do SUS, pressionar para que tenha homeopata. Se não tiver, né, eu acho justo, mas isso é uma posição minha, Walter, não é uma posição oficial. Eu acho justo a gente estudar e usar os métodos que têm ao alcance, que são comprovados aí mundialmente como homeopatia, como fitoterapia, como várias outras alternativas que podem trazer muito bem-estar para a saúde e que não necessariamente nós vamos ter na mão do médico. Porém, em termos de política e, vamos dizer, uma fala oficial, o nosso Conselho de Homeopatia combate o uso de homeopatia por não homeopatas, não médicos. Porque ele entende que hoje a gente teria acesso mais fácil à homeopatia. Então, por isso que eu digo sim e não. Porque, por exemplo, chega num Sim. caso agora da pandemia e vocês começam a usar. Eu sou favorável a apoiá-los no uso. Porque muito pior é, como disse o Leibniz, a gente ter meios bons e não poder usar. Né? Porque por preconceito ou por falta de acesso, sendo que são econômicos, baratos, comprovados e praticamente isentos de colateralidade. Isso é uma outra É. coisa importante de falar. Tem uma pergunta Pode aqui. pôr. Uhum. Eu vou priorizar as perguntas e aí a gente vai marchando para aquele final que a gente não gosta, mas tem que encerrar. Tá certo. E Você essa põe um ponto live, final em mim aí, hein? não, e em mim também. Hoje você pensa que é só É. você? Esse vídeo fica salvo aqui nesse Facebook, no meu perfil, depois vai para o perfil do Espaço Mata Branca e depois vai para o YouTube do Espaço Mata Branca. Quem pergunta é a Fúvia Molina. Arsênico álbum C30 deve ser tomado profilaticamente 2 glóbulos a cada mês? Ela quer, acho que, confirmar essa informação, Walter. Sim, é Isso, isso né? mesmo. É isso mesmo. Arsênio com álbum CH30 pode ser uma dose única de glóbulo, 2 globulinhos todo mês. Deixa eu ver aqui. Tenho aqui, Andrei tá falando uma coisa aqui. Professor de História em Natal, Brejo Cruzense, tal qual você, Socorro Lírio. Estudei. Ah, tá. Não, ele está dizendo que é da minha terra. Eu estou feliz de ter gente lá de Brejo do Cruz aqui, porque é a semente. Essa informação, ela está chegando aí e ela vai se espalhar e a gente vai poder pensar coisas para o futuro que favoreçam a comunidade. É isso que a gente quer. E e é isso, gente. No negócio, numa situação dessa, a gente olha para baixo e cai, olha para cima e anda, né? Para frente e anda. Vamos fazer o que a gente puder, vamos nos ajudar, né? De todas as formas. Eu acho que levar o conhecimento, né? A gente compartilhar um conhecimento desse
é o mínimo que a gente tem que fazer nesse momento, não é, Walter? Sim, sim. Muito bonita a imagem que você colocou agora de olhar para cima e andar. Porque a consciência é essa força que faz o ser humano ficar de pé. Porque se a gente está de pé e perde a consciência, a gente esparrama no chão. Então eu só fico em pé sobre os meus dois pés, que é a atitude humana, que somos o único animal aqui na Terra que faz isso, né? E fechamos a boca, ocluímos e concluímos. Esse processo da consciência faz eu estar aqui agora, entendendo uma coisa, eu piso meu pé no chão e lanço meu olhar para frente. E o meu olhar desvenda o futuro. Então, esse é o processo humano. Quando a gente fala em consciência humana, é todo esse intrincado processo biológico que é para a gente fazer justamente isso aí. Vamos para frente. Vamos entender o aqui e agora para a gente poder dar os nossos passos para o futuro com mais propriedade, com mais segurança. A segurança está de eu sentir o meu pé tocando o chão. Né? Não ficar estatelado. Realmente, se a gente ficar estatelado, olhando muito para o céu, Deus vai falar assim para a gente: levanta, certo? E E o anda. diabo vai espetar a gente e falar assim: sai daí, faz alguma coisa, Faz alguma né? coisa, para lá ou para cá, mas enfim. Eu teria uma última pergunta prática, assim, e deixo contigo, agradecendo a todo mundo que está aqui. Tem artistas, né? Tem gente que já nunca que está dizendo aqui que bom que está sabendo que o remédio é barato, que provavelmente não tinha essas informações que a gente está tendo agora, porque eu também não tinha, eu estou buscando, porque eu sou aquariana, eu quero entender. Aliás, qual é o seu signo, Walter? Só aquário também. Dois aquarianos, Ah! ninguém aguenta. Ninguém aguenta! Mas tem Patrícia Messina aí, astróloga, minha companheira, ela tá aí, ela é astróloga. E, nossa, tinha que ter alguma coisa. Olha, porque isso é meu, isso é uma gangue, vai se juntando, impressionante, é uma coisa maravilhosa. Vou saber, Walter, as pessoas ainda, como há uma escassez desse e dessa profissional no SUS, vem sempre a questão econômica. Como que eu faço para pagar uma consulta que às vezes custa tanto? Vocês da Escola Paulista de Homeopatia, a Escola de Homeopatia de São Paulo, melhor dizendo, vocês têm pensado algum programa? Vocês têm alguma orientação? Por exemplo, lá em Brejo de Cruz a turma resolve querer tomar o arsênico. Qualquer coisa procura a galera do Mata Branca, com segurança, máscara, tudo direitinho, né? Mas, porque lá já existe um trabalho, existe um médico que está cuidando da gente lá e orientando. O que se faz nesse quadro se se quer começar um tratamento preventivo ou adentrar esse campo da homeopatia como cuidado essencial? Como faz? Isso. Vem entrar na nossa rede, que eu, o Paulo e a Kátia estamos criando aqui. Já tem um pessoal de Paraty que está com um projeto Aham. lá, 3 médicos ou 4 que se reuniram lá para fazer um hospital na região. Estamos também entrando agora no hospital aqui em São Paulo de campanha, que tem atendimento de UTI. Tudo isso gratuito. Nós não cobramos, porque a pandemia é um estado que está afetando a humanidade. Nós temos que reverter esse quadro que é gravíssimo e fazer um serviço para a humanidade. Nós todos trabalhamos e nós ganhamos nosso dinheiro no nosso consultório médico e depois as pessoas vão querer continuar se tratando com a gente e nós não vamos passar fome, não tem problema nenhum, nem que a gente ganhe, que nem antigamente ganhava em galinha, ganhava uma mão, não sei o que, a pessoa vai acabar um jeito de chegar na gente e nós não vamos passar fome porque nós vamos ajudar os outros. Então nós queremos criar essa rede e toda essa assistência que a gente pode dar, os conhecimentos, o caminho das pedras, tudo isso é gratuito, nós não vamos cobrar. É por isso que os alopatas não querem ver a gente nem de perto, porque a gente vai fazer isso de graça e vamos difundir a homeopatia, como nós já estamos fazendo, e dando apoio para quem quer
durante esse período da pandemia, se manter informado como ele deve proceder para ter uma segurança. Nós precisamos oferecer essa segurança. E hoje nós temos esses meios à distância que permitem a gente se comunicar. E todo mundo tem como, se tiver alguma coisa mais grave, buscar algum médico próximo através do sistema do SUS. E você não vai ser acusado de uso indevido da medicina, porque aí onde vocês estão não tem homeopata e o SUS não está conseguindo oferecer tudo que ele deveria oferecer. Então vocês estão corretos de ir atrás, de proteger os entes queridos e proteger as pessoas da comunidade. Tá? Então nós, por nosso lado, vamos oferecer esse apoio enquanto estiver, né, a nossa experiência, os trabalhos que nós estamos produzindo, tudo isso para a gente poder ter uma segurança maior do uso, né? E eu queria também aproveitar então para também me despedir, também agradecer todo o carinho desse pessoal que está fazendo pergunta, está aqui contente de ter ficado aqui escutando 2 horas, não sei como é que esse povo aguenta. Mas muito obrigado a todos. É muita vontade, É muita vontade, né? Então, nossa, estou super contente, Socorro, estou muito contente com o teu convite. Você pode me chamar sempre que você precisar, né? Já fiquei fã seu e também agora não perco mais as suas. Já pus lá um negocinho para tocar sempre que tiver a live. As lives de música da Socorro, muito boa, muito bom a arte. Maravilha, maravilha. A arte é o que salva no final, a arte é o sol que ilumina. Dá uma segurada. Então... Olha, por nosso lado, como Mata Branca, isso mais para Brejo do Cruz, ali para a região, eu penso que a gente vai ter que pensar um jeito de fazer a ponte para quem quiser. Nós temos lá as nossas Dayana, Luz, a turma que está lá no Mata Branca, que é quem faz, na verdade, o trabalho presencial e nós aqui damos o apoio que a gente pode dar e que é preciso dar. Então, o Mata Branca já tem essa informação, as meninas elas têm, inclusive, né, acesso, elas estão tomando o remédio arsênico, né, porque a gente providenciou, já que elas têm informação, tem o médico, então a gente vai conversar com vocês na sequência. E temos a ideia de fazer em breve uma terceira live aí com a doutora Kátia, que vem com a experiência de médica do trabalho, né, adotando, cuidando com homeopatia. Essa experiência é realmente impressionante e muito interessante para a gente poder ver muito publicada. Muito bonita, né? Muito agradecida, assim, eu agradeço em nome de toda a equipe do Espaço Mata Branca, a Associação Cultural Mata Branca, que é Cristiane Machado, Dayana Targino, Luzineide Macedo, Tony, Mariana, Analiane, Udineia, todo mundo, a turma toda lá que leva à frente o trabalho. E as crianças do Mata Branca, você tem que um dia ir lá para você conversar com as crianças. Aí, eu vou querer. Deixa esse negócio aqui acabar. De lá. Você não sai nunca. Quem vai lá não quer sair, né? A gente vai fazer isso presencial também. Mas assim, poxa vida, muito agradecida. Alguém até perguntou se eu ia cantar, né? Alguma coisa. Eu ia terminar cantando, tem jeito. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Walter? Fique à vontade. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que não preciso acrescentar nada. Diz uma poesia. Diga uma poesia. Diga uma poesia, vai. Diga uma poesia. Diga uma poesia. Ora direis ouvir estrelas, certo perdesses o senso. Eu vos direi que para ouvi-las, ainda acordo à noite e abro a janela pálido de espanto. Eu sabia que você tinha uma poesia aí. A Coriane tem. Gente, eu não sei se tem perguntas aqui. De todo modo, eu vou dar uma passada de olho nas perguntas para poder encaminhar, se tiver alguma que a gente não respondeu, viu? Agradecida. Eu vou terminar, assim, com uma canção. Não vou nem afinar violão para não demorar. Vai desafinado mesmo. Não, é violão. Mas desafinado é ruim só, né?
aqui. Ah, tem uma afinadora. É que eu já deixo meio no jeito, né? Como eu sei que a turma vai pedir, e eu também gosto, quando não pedem eu me ofereço. Você pode ir falando aí enquanto eu afino, Walter. Ah, tá. Não, eu ia falar que agora vem um presente para todo mundo, né? É um É presente, é porque uma música para fechar a noite, né? essa música, a letra é de um parceiro meu muito querido, que é o Roberto Tranjan. É um pensador da nova economia, ou seja, há uma convergência de saberes, porque há uma urgência muito grande. Porque assim, ou a gente olha para baixo e cai, ou olha para cima e anda, né? É assim. E essa música a gente fez para um disco, um trabalho. Depois eu quero te mandar um, né? Mas também está nas plataformas. A gente fez ano passado, a gente não sabia que ia ter pandemia, mas o Roberto falava de uma coisa, de uma certa volta à ordem natural. Aí nós fizemos essa música aqui. Obrigada, gente! Cheiro! Walter, bom demais essa nossa conversa. Vou cantar especialmente para você que doa seu tempo, que vem para cá. E essa turma que ficou escutando a gente aqui, perguntando, animando. Beijo grande. A lâmpada pode ser normal, a luz é natural, aquela música pode ser normal, o som é natural. A fome pode ser normal, o alimento é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente? A lei pode ser normal, a moral é natural. O sono pode ser normal, o sonho é natural. A guerra pode ser normal, a paz é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente? A falta pode ser normal, a fartura é natural. A miragem pode ser normal, a imagem é natural. O vício pode ser normal, a virtude é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente? O atalho pode ser normal, o caminho é natural. O mundo pode ser normal, a vida é natural. O medo pode ser normal, o amor é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente? Oh, 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 oh. Estou muito agradecida por todo esse povo que nos escutou e pela Mata Branca, por toda a nossa equipe. Só agradecida. Obrigada.